Olá, apreciadores de premiações, eu sou o Pedro e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou inaugurar aqui um quadro novo aqui no canal, onde eu analiso indicados a uma categoria específica de alguma premiação e digo minhas opiniões sobre os participantes da categoria, quem eu acho que vai ganhar, quem eu acho que merecia estar lá ou não, enfim. E hoje eu peguei uma categoria que eu queria muito falar há muito tempo aqui no canal, que é de melhor adaptação no The Game Awards. Mas dando um contexto para quem não sabe, The Game Awards é o nome do evento que premia os melhores jogos do ano. Então se a gente tem, por exemplo, o Oscar para a premiação dos melhores filmes do ano em determinadas categorias, o The Game Awards é a mesma coisa, só que no universo dos videogames. Então a gente tem melhor direção de um jogo, melhor direção de arte, melhor trilha sonora, melhor compositor, melhor narrativa e melhor jogo também. Outras categorias várias também, mas essas são obviamente as principais zonas. E aqui eu quero analisar uma categoria que é relativamente recente. Esse é o quarto ano dessa categoria, é uma categoria nova, que é a de melhor adaptação. Eu tenho algumas coisas para comentar sobre essa categoria no The Game Awards, os indicados esse ano, que não tá muito forte assim essa categoria, não tá lá essas coisas. Mas, enfim, esse vídeo também vai ser dividido em capítulos, tá? Então, se você quiser ver só alguma coisa específica, eu vou falar. Essa aqui foi meio que uma introduçãozinha. Eu vou falar agora sobre a categoria. Depois, eu vou falar minhas opiniões pessoais sobre cada um dos indicados da categoria. Depois, eu vou falar se eles mereciam a indicação. E de quebra, eu ainda falo quais seriam os meus indicados para a categoria. E por fim, a última divisão que vai ter esse vídeo, eu vou falar sobre quem que leva o prêmio. Bom, galera, sobre a categoria, eu já dei uma introdução. Melhor adaptação é a melhor adaptação baseada em um videogame, né? Essa categoria ela foi adicionada em 2022, então a gente tem 22, 23, 24 e 25. Esse aqui é o quarto ano dessa categoria no The Game Awards, que é uma categoria que eu sempre gostei. Eu comecei a acompanhar o Game Awards mais ou menos entre 23 e 24, então em 2023 eu já votei, porque tem essa, né, o Game Awards. Eu não sei como funciona, tipo, se realmente o mais votado pela comunidade é o que leva o prêmio, eu acho que não. Eu acho que, tipo, tem a votação da comunidade, que é um dos pesos para decidir qual vai ser o vencedor de fato. Imagino eu que seja dessa forma, porque tem a votação, você mesmo, qualquer pessoa pode entrar no site do Game Awards e começar a votar nos indicados de determinadas categorias. E eu acho que é tipo um dos pesos para decidir quem vai ser o vencedor da categoria. Eu não acho que é só a comunidade, duvido que seja, porque senão muita coisa que tem muita insatisfação pelo público em geral não ia acontecer. Com certeza não ia acontecer. E eu comecei a votar no Game Awards mais ou menos em 2023, só que eu comecei a acompanhar de verdade a cerimônia, assistir do início ao fim em 2024. Eu pretendo fazer de novo isso em 2025. E, enfim, uma das minhas categorias favoritas, e que a verdade é que quem acompanha o Game Awards de verdade, assim, não é uma categoria lá muito chamativa, né? Até porque é um evento de games, né? É um evento de videogames, de jogos de videogame. Então, a verdade é que faz total sentido você pensar, tipo, o mercado das adaptações de games tem aumentado, as adaptações têm começado a ficar minimamente mais decentes, tem algumas que realmente são muito boas, então faz sentido a gente pegar uma categoria de melhor adaptação, né? E sentido tem, sim. Entretanto, eu não sei se entra muito na alçada da galera que vota no The Game Awards. Porque a galera que vai votar no Game Awards é a galera que entende mais de videogame, que às vezes conseguiu jogar vários jogos, mas não teve nem tempo de assistir todos os indicados à adaptação, porque eles estão preocupados em zerar os jogos, porque é disso que se trata a premiação. Por isso, para mim, faz sentido existir a categoria de melhor adaptação, apesar de que eu acho que a galera que vota, eu não sei se vota muito sabendo realmente analisar o que é uma boa adaptação ou não. Mas faz sentido a categoria existir. Enfim, na categoria podem entrar filmes e séries, independente se são live actions ou animados. Independente se eles têm muito a ver ou não com a obra original.
apenas se é baseado em uma certa obra, um certo personagem até de um videogame, pode ser indicado para a categoria. Para fazer breves comentários sobre a categoria, eu peguei os indicados às categorias dos anos anteriores, ou seja, 24, 23 e 22. Então, em 2022, a gente teve Arcane, Cyberpunk, Cuphead, Sonic e Uncharted indicados para melhor adaptação. Quem venceu a categoria foi Arcane. Para mim, mais do que merecido, é a melhor adaptação de todos esses aqui. Mas pelo que eu tô vendo, cara, não tem nenhuma adaptação que realmente seja ruim. É só, talvez, o mais fraco aqui, talvez, que eu assisti, seja o Uncharted. E o Cyberpunk eu não assisti, mas eu ouço falar muito bem de Cyberpunk. Então imagino eu que foi uma adaptação que deu certo. Então a gente só tem coisa boa aqui realmente, mas a melhor de todas com certeza foi Arcane e mais que merecido. No ano seguinte, 2023, a gente teve a indicação de Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario e Twisted Metal. Outra grande lista, cara. Eu acho que é uma boa lista. Novamente, nada que é excelente. Não, eu acho The Last of Us a primeira temporada eu acho excelente. Mas de modo geral, assim, como em todos os indicados, não tá nada excelente, mas eu não acho que tem nenhuma categoria que realmente tem alguma coisa ruim. Novamente, tem coisa aqui que eu não assisti nem Gran Turismo, nem Castlevania. Mas Castlevania eu ouço falar muito bem, tem notas boas, foi renovado por uma segunda temporada que teve agora em 2025, então eu imagino que seja uma boa adaptação. E Gran Turismo, até onde eu sei, foi falado coisas boas, não soube de coisas ruins faladas. Então, foi mais um ano de acerto nos indicados, e depois passamos para 2024, que foi o último ano de adaptações, né, ano passado. Esse particularmente eu acho que foi o ano mais fraco até 2024. Desses três que eu falei que já passaram, o mais fraco foi o 2024. Os indicados foram Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza e Tomb Raider, a lenda de Lara Croft. Até onde eu sei, Like a Dragon é ok, Tomb Raider eu não tenho a mínima ideia do que é, Knuckles ok também, Fallout ótima série, tem análise minha no canal de Fallout, se você quer ver tá aqui, ó, no card, vai aparecer aqui. Excelente, Fallout. Arcane, essa é indicada a segunda temporada, outra temporada maravilhosa, de uma série maravilhosa que eu falei também no meu vídeo que também tá aqui. Eu fiz um vídeo de Arcane, se você quiser ver, tá no card. O vencedor da categoria aqui foi Fallout, eu nem falei o vencedor de 2023, né? Bom, o vencedor de 2023 foi The Last of Us, mais do que merecido. Eu também sou muito fã de Super Mario, mas a verdade é que, sim, merecido por The Last of Us. E aqui também merecido por Fallout, apesar de que eu, particularmente, acho que Arcane era uma adaptação, sim, melhor. Entretanto, faz sentido ter ido para Fallout. Talvez tenha sido levado em consideração que Arcane já tinha vencido uma categoria no ano anterior. Então o prêmio foi dado para Fallout, que também é uma excelente adaptação, muito boa também. Então talvez tenha sido um dos critérios que a galera acabou votando mais no Fallout. E top demais, galera, muito bom. Então, galera, uma coisa que dá para perceber sobre a categoria é que sempre tem alguns que claramente estão lá mais para preencher o espaço e que a verdade é que não tem grandes chances de vitória. Por exemplo, Cyberpunk ou Cuphead, Tomb Raider, Knuckles, Gran Turismo, Castlevania. São adaptações que não tem lá grandes chances, mas não necessariamente são ruins. São adaptações que tiveram um hype menor, que tiveram uma audiência talvez um pouco menor em comparação com, sei lá, um The Last of Us, um Arcane, um Fallout. Porém, são adaptações boas. E por fim a gente chega nos indicados de melhor adaptação em 2025. Pois é, chegamos na fatídica lista de 2025. Os indicados foram um filme Minecraft, Devil May Cry, Splinter Cell Deathwatch, The Last of Us temporada 2 e Until Dawn. Galera, essa é a pior lista até agora dessa categoria. Dentre todos os anos que tiveram, óbvio que não foram tantos, eu sei, mas vocês viram, eu dei uma boa elogiada nas categorias anteriores, nas categorias não, perdão, nos anos anteriores, e aqui a gente tem uma categoria com umas indicações
fraquíssimas, muito fracas, mas enfim. Falei os indicados, eu vou falar minha opinião pessoal sobre cada um deles. Assisti a todos eles, obviamente. Tinham dois apenas que eu assisti no lançamento, que foi The Last of Us Minecraft. O resto, após o anúncio dos indicados, eu assisti os outros, o filme de Until Dawn e as duas séries de Splinter Cell e Devil May Cry. Bom, começar falando sobre Minecraft. Minecraft tem um vídeo meu aqui no canal, se você quiser ver, então link no card aqui. Eu... Gente, vocês sabem que eu não gostei do filme. Ele é obviamente um filme ruim, ele tem um roteiro péssimo, ele tem atuações terríveis. O protagonista do filme não é nem o Steve, cara, não faz o menor sentido num filme de Minecraft. O CGI que foi tão criticado no começo e com o tempo a galera começou a aceitar, tá excelente. Não tenho o que falar. Tá muito bom. Tá esquisito, mas não tá um esquisito de mal feito. Tá um esquisito porque a escolha artística foi uma escolha questionável. Porém, de modo geral, apesar de ter qualidades técnicas boas, ele tem qualidades criativas muito ruins. A escolha artística de design é terrível, o roteiro é tenebroso, as atuações são muito ruins, então a parte artística do projeto é com certeza terrível. Mas infelizmente, apesar de tudo isso, ainda assim eu acho que ele é um dos grandes indicados da categoria. Eu acho que ele é um dos com mais chance que a gente tem, o que mostra que o ano foi bem ruim quando se trata de adaptações de videogames. Splinter Cell Deathwatch, gente, eu tenho que ser honesto aqui com vocês, galera. É o meu trabalho ser honesto. Eu não fazia ideia de que existia um jogo chamado Splinter Cell. Juro pra vocês. Eu não fazia ideia que existia Splinter Cell. Menos ainda que Splinter Cell era uma série que era derivado de um jogo de videogame. Eu não fazia ideia. Mas depois de assistir a série, galera, eu posso dizer que eu não tenho muito o que comentar da série. É uma série de espionagem, provavelmente porque o jogo também é de espionagem, mas eu não sei o quanto que essa adaptação é fiel, não tenho a mínima ideia. A série, pra mim, ela é boa, é uma série boa, mas eu não sei, não foi pra mim, sabe? Não foi. Eu não fui muito. Eu não sei se é porque eu não gosto tanto de coisas de espionagem. Tem alguns filmes que eu gosto, tem algumas coisas de espionagem que eu gosto, mas de modo geral não é um subgênero assim que me chame a atenção. E com certeza Splinter Cell não me chamou a atenção nenhuma, não foi pra mim. Eu não tenho muito o que acrescentar nisso aqui, tipo, eu não tenho comentários a fazer, é só uma coisa pessoal minha que eu só não fui com a cara de Splinter Cell. Novamente, não é uma série ruim, é só que ela não bateu muito comigo. Apesar de não ser uma série ruim, é uma série boa, sim. É uma série boa pra mim. Mas a verdade é que também não tem muitas chances de vitória aqui no Game Awards, vamos ser honestos. É mais um daqueles tá aqui só pra preencher o espaço que estava vago para uma adaptação. Então o Splinter Cell tá aqui. Mas eu vou falar depois que devia ter outras adaptações nesse lugar, já que tinha um espaço vago. Cara, com certeza podia ter outras adaptações, mais de uma inclusive, no lugar de Splinter Cell e de outros também que vou comentar. O anime de Devil May Cry, pra mim, foi um anime bem divertido. Eu gostei muito do vilão, pra mim a animação é excelente, a abertura, por exemplo, nossa, eu acho muito bom. Tecnicamente não tenho o que reclamar de Devil May Cry. Adoro também as referências que tem a outros jogos da Capcom. Eu acho isso maravilhoso, eu adorei. Tem referência a Street Fighter, a Mega Man, a Resident Evil. Eu adorei a referência de Resident Evil, por sinal, muito boa. Mas como um todo, a verdade é que Devil May Cry também está aqui mais para preencher o espaço e chance de vitória eu acho que não é grande. É uma chance muito pequena, para não dizer nenhuma. Pelo que eu ouvi da série, ela não é nem um pouco fiel aos jogos. É tipo, nada a ver mesmo com os jogos. Mas aí tem um negócio que eu queria comentar, porque a adaptação eu não acho que precisa necessariamente ser fiel aos jogos. Até porque muitos jogos têm gêneros, têm formatos que são
ou muito difíceis de adaptar, ou são impossíveis de adaptar, cara. Linguagem de videogame é uma e a linguagem de um filme é outra. Então tem coisas que você vai ter que mudar, e às vezes você vai ter que mudar o modo de contar uma história inteira, porque o estilo de jogo impede. Aquilo só funciona num videogame. Só num videogame. Não vai funcionar num filme ou numa série. E sobre fidelidade, cara, eu honestamente acho que se é bem feito, tá beleza. Óbvio que quando tem um nome de uma franquia famosa, por exemplo, é de se esperar que tenha alguma coisa em relação a essa franquia. Não tem nada a ver pegar só o nome para fazer um marketing. É algo questionável, sim, é algo que não é muito legal. Entretanto, desde o início, e isso aparece na tela, inclusive, escreve isso, baseado nos jogos Devil May Cry. Baseado na franquia da Capcom Devil May Cry. Não está dizendo que é adaptação fiel do jogo da Capcom Devil May Cry. Não, baseado apenas. Não é um copia e cola. Tá escrito lá. É um pegaram a história de Devil May Cry, os personagens, etc, como base para essa série que eles fizeram. Por isso eu acho uma série boa, que infelizmente não tem muitas chances de vitória. If I ever were to lose you, I surely... The Last of Us temporada 2. Esse aqui é complicado. Porque The Last of Us temporada 1 pra mim foi excelente. Eu adoro The Last of Us. Eu adoro. Eu já joguei bastante do jogo. Não cheguei a zerar, mas eu joguei bastante. Adorei o tanto que eu joguei. Eu joguei bastante. Gostei demais. A série, pra mim, excelente também. Muito boa. Adorei. E essa segunda temporada, pra mim, ela começou muito bem. O primeiro episódio, eu acho um episódio bom. O segundo episódio é um episódio excelente. Episódio maravilhoso. O terceiro episódio é o pior episódio da temporada. É um episódio muito ruim. E do quarto em diante, cara, eu acho que vai numa mediocridade, cara, que não vai muito pra cima e não vai muito pra baixo. O episódio 6, se não me engano, 6, é aquele episódio que é uma coletânea dos flashbacks com o Joel, e aquele episódio é muito bom. Aquele episódio é da hora. Mas tirando esse, realmente o resto é uma constância de. Ok, isso é legal, mas, cara, podia ser tão melhor, tanto potencial desperdiçado. Eu acho que eles quiseram, nessa temporada, agradar gregos e troianos e acabaram não agradando ninguém. Porque caso você não saiba, o jogo The Last of Us 2, que é o jogo que é a base para a segunda temporada de The Last of Us, ele é um jogo muito divisível. Tem a galera que ama e tem a galera que odeia. Eu não joguei o segundo jogo, mas o que eu acho em questão de história, e isso não preciso ter jogado para saber, em questão de história, eu acho que é uma puta de uma história. Eu acho que é uma história excelente o segundo jogo, eu acho muito boa. Eu vejo problemas em roteiro, eu vejo histórias que deviam ser contadas simultaneamente e elas são contadas primeiro uma, depois a outra, e devia ser algo simultâneo, igual uma série que você está assistindo e, sei lá, tem dois personagens que estão separados, um tá num canto, outro tá no outro, um pouquinho você vê um, aí depois corta para onde está o outro, aí corta para onde está o outro. Devia ter um negócio assim, e em The Last of Us 2 simplesmente não é assim, você vê primeiro a história inteira de um personagem, depois você vê a história inteira de um personagem, aí tem a história inteira dos dois personagens se encontrando. Cara, é um erro em questão de roteiro, pra mim, é enorme. Eu acho que é um problemão no jogo. Dito isso, eu acho que, quanto história, é uma puta história. É um puta jogo, em questão de história. E essa segunda temporada fez algumas mudanças em relação ao jogo, que eu acho que é pra querer agradar aquela galera que não gostava tanto do jogo. E eles falham miseravelmente. Eles conseguiram manter as pessoas que não gostavam do jogo, não gostando da história do segundo jogo na série, e a galera que podia gostar da série, porque tá fazendo como no jogo, eles mudam algumas coisas na série e desagradam a galera que podia gostar. Então eles tentam agradar os dois, não agradar ninguém. E galera, eu sei, eu às vezes converso com meu pai, por exemplo, e ele fala sempre a mesma coisa, eu já ouvi gente falando, ah, mas você tem que diferenciar. O jogo é uma coisa, a série é outra coisa. Aceita, não é pra ser um cópia do outro. E eu acabei de falar isso ontem no Devil May Cry, eu sei, eu sei. Entretanto, eu acho que quando a galera fala, ah, no jogo não é assim, eu acho que a forma com que eles se comunicam é um pouco errada, mas a mensagem não é tão errada.
Porque o que está querendo ser comunicado? No jogo é feito de uma forma boa e que funciona. A série mudou, aquilo não funcionou. É isso. Eu não vejo problema, por exemplo, quando você muda alguma coisa e é irrelevante. A história continua a mesma. Não tem problema quando você muda alguma coisa e acaba ficando melhor. Difícil, mas possível. E acaba ficando melhor. Eu tenho problema quando muda e fica uma merda. Aí eu vejo problema. Não existe problema nenhum em você pegar um jogo, você mudar coisas do jogo para pôr numa série, por exemplo. Mas você pegar coisa que é muito boa no jogo, que funciona no jogo, que você podia facilmente adaptar, mas você muda e aquilo fica ruim por causa dessa mudança, aí é um problema. Não é nenhum conceito difícil de se entender. Você mudar para pior, deixa aquela série pior. Olha que surpresa. Então tem várias mudanças. Eu pretendo fazer um vídeo inteiro sobre The Last of Us temporada 2. Já faz bastante tempo que lançou a temporada, mas mesmo assim eu quero gravar um vídeo e eu vou gravar um vídeo. Nem que o vídeo saia ano que vem. Então basicamente é isso. E sobre chances de vitória, eu acho que The Last of Us tem chance sim. É um grande competidor com o Minecraft. E é possível que leve. Mas eu vou comentar mais depois com o que eu acho que vem. Por fim, Until Dawn. Galera, Until Dawn, eu não lembro como é que é o estilo de gameplay do jogo, mas eu lembro que é alguma coisa que é um desses casos que se você for adaptar, não vai funcionar, cara. Então você vai ter que fazer uma mudança significativa no como você vai contar essa história, mas a história em si talvez você possa manter, talvez. E pra mim, Until Dawn tem uma puta de uma ideia. Eu acho que a ideia é muito da hora. É de jovens presos num lugar e um relógio vai se reiniciar, uma ampulheta, né? A ampulheta ela vira e começa a cair areia. E você tem que sobreviver. E todo mundo que sobreviver até o final dessa ampulheta sobrevive da noite, chegando até o amanhecer e você pode ir embora daquele lugar. Mas, se você não aguenta até aquela ampulheta acabar e você morre, então você volta à noite e começa tudo de novo para tentar sobreviver até o amanhecer. Until Dawn. Eu acho essa ideia muito legal. É uma ideia muito maneira e que é muito mal explorada. Muito mal explorada. Tipo, as melhores cenas deles enfrentando todos os monstros, todos os slasher, todas as carambadas, tudo que aparece na frente deles, as melhores partes são mostradas num videozinho no celular que é tipo o quê? Um minuto de vídeo. E aí tem pedaços de noites que eles passaram que eles não lembram das noites que eles passaram. Eles acham que passaram tipo 5 dias lá, então há 13. E as melhores cenas de todos os desafios que eles podiam estar enfrentando naquela noite para sobreviver até o amanhecer é tudo no videozinho. As coisas mais legais é do videozinho que aparece, cara. Porque quando você vai ver as coisas que acontecem nas noites em si, cara, é muito desperdiçado o que acontece. E eles têm uma puta de uma oportunidade de fazer muita coisa da hora, porque cada noite pode acontecer um tipo de monstro diferente. Por exemplo, eles podem ser atacados numa noite por um slasher, um que vai matando um a um. Eles podem passar depois por uma assombração, um espírito. Aí depois eles passam por uma doença que daí tem que sobreviver. Tipo, você não pode beber água, que se você beber água você pega uma doença, você explode, você não sei o que. Então cada noite pode ser, o terror pode ser retratado de uma forma diferente, porque pessoas se assustam com coisas diferentes. Pessoas às vezes não gostam de um filme gore, não gostam de um filme slash, não gostam de um filme de possessão demoníaca. E cada noite eles podiam fazer um desses negócios para tentar, sabe, diferenciar cada noite uma experiência. Eles não sabem o que vem a seguir, então, tipo, não tem esse negócio de, vamos decorar onde o monstro vai atacar a gente, quais são os pontos fracos. Não tem essa, porque cada noite eles enfrentam uma coisa. Puta ideia, puta desperdício. Isso não é bem executado no filme. Bom, eu falei individualmente o que eu achei de cada um dos indicados e agora eu vou falar sobre se eles mereciam essa indicação ou não e vou dizer quais são os que eu indicaria para essa categoria. Porque eu acho que tem coisa que podia ser mudada sim. Bom, galera, sobre os indicados no geral, eu acho que essa é a pior lista da categoria que já teve de todos esses anos. De todos os anos, essa aqui é sem dúvida a pior. Para mim,
Minecraft e Until Dawn são filmes ruins, mas Until Dawn é menos e ele tem mais potencial desperdiçado do que realmente potencial mal feito. Eu acho que é mais coisa desperdiçada do que mal feito. O Minecraft é coisa mal feita. É coisa mal feita. É roteiro mal feito. Mano, é um filme ruim. Minecraft é um filme ruim. Until Dawn, tá, eu falei que era ruim, mas é mais um filme fraco. Um filme fraco. Splinter Cell não é ruim, mas puta série Zé Bunda, velho. Indicação totalmente aleatória, cara. Parecia que eles não sabiam o que indicar e falaram, ah, tem tal coisa. Ah, vai, bota aí na lista aí. Parece um negócio assim, cara. E tipo, tinha coisa melhor pra pôr. Tinha sim coisa melhor pra colocar no lugar de Splinter Cell. Que novamente não é uma série ruim, mas dane-se. De verdade, dane o jogo e a série, dane-se. Devil May Cry eu até entendo colocar, beleza. Que pra mim é a mesma coisa que colocar um Castlevania, um Cyberpunk. Tá, tá beleza. Faz total sentido o Devil May Cry tá aqui. Eu acho que tá de boa. Assim como eu acho que tá de boa The Last of Us temporada 2 também, que eu acho que apesar de não ter sido o que poderia ser, e apesar de cometer sim alguns erros, a gente vê que a produção da série continua excelente, de verdade, assim, efeitos visuais maravilhosos. A gente vê que continua com episódios muito bons, por exemplo, o segundo que é excelente. Enfim, galera, falei muito da lista oficial do Game Awards que me desagradou, né? Foi uma lista bem fraca, particularmente falando, mas assim, qual seria a minha lista de indicados do The Game Awards, se eu fosse o cara fazendo lá? Bom, entre a última premiação do The Game Awards e essa aqui, foram lançadas várias adaptações. Eu vou ler algumas aqui. Sonic 3, o filme, Devil May Cry, Minecraft, Until Dawn, Secret Level, Gangs of London, que aparentemente é uma adaptação de um jogo de PSP chamado Gangs of London. Foda-se, não sabia, não ligo, tanto faz, enfim. A segunda temporada de Twisted Metal, a segunda temporada de Castlevania Noturno, Splinter Cell e, claro, a segunda temporada de The Last of Us. Essas foram as adaptações de games lançadas entre o último Game Awards e esse aqui. Particularmente não acho uma boa lista, como eu já falei várias vezes, mas qual seria a minha lista de melhores adaptações? Então, vamos lá, vamos conferir. E os indicados a melhor adaptação são Sonic 3, o filme, Devil May Cry, Twisted Metal temporada 2, The Last of Us temporada 2 e Until Dawn. Para mim, essa seria uma lista até que decente de melhor adaptação. Para mim, Sonic 3 e Twisted Metal foram grandes esnobados. Twisted Metal já foi anteriormente indicado na primeira temporada. Não sei porque essa temporada não foi indicada. Eu achei uma boa temporada, assisti essa segunda. Achei até melhor do que a primeira, inclusive. Sonic 3, de longe, o maior esnobado quando se fala de adaptação. Esnobado é quando fica de fora, tá, gente, da categoria. E era algum filme, série, jogo que podia muito bem entrar na categoria, não entrou, foi um esnobado. Sonic 3, com certeza o maior esnobado da categoria, já vi gente falando que devia estar na lista, e puta, não sei porque não tá, de verdade. Sonic 2 já foi indicado anteriormente, a série do Knuckles já foi indicada anteriormente, então, cara, Sonic 3 é o melhor de todos esses aqui que eu citei, então, pô, poderia facilmente ter sido indicado, facilmente, e ia melhorar muito a categoria. Castlevania, outro que também já foi indicado anteriormente, teve sua segunda temporada esse ano, não sei porque não foi indicado, óbvio que não assisti a Castlevania Noturno, né? Não assisti a série, nem a primeira nem a segunda temporada, entretanto a primeira temporada ela foi indicada e eu vi as notas da segunda temporada e as notas são muito positivas, então particularmente, acho que, claro, não posso afirmar com certeza, mas pelo que eu vi, poderia facilmente ser um dos indicados, ao invés de, sei lá, Splinter Cell, que, nossa, tanto faz, ao invés de Minecraft, que é um filme muito ruim. Enfim, só para terminar o assunto principal do vídeo, agora eu quero falar quem eu acho que leva
o prêmio, quem que leva a estatueta de melhor adaptação. Bom, galera, ó, baseando nos últimos anos e nos indicados que a gente tem nesse ano, cara, a gente vê que, pelo jeito, é levado em consideração se a segunda temporada, se o filme 2, enfim, ele já teve um vencedor antes, ao que aparenta, porque tivemos primeiro vencendo Arcane e depois Arcane disputou novamente com Fallout. Fallout é uma série também muito boa, mas eu acho que Arcane era melhor. Dito isso, Fallout levou em 2024, então é possível que um dos critérios que foi levado em consideração foi, bom, são duas séries boas, só que uma já teve uma vitória anteriormente. Então, talvez a gente possa dar vitória para a nova série aqui agora. É um chute, é um chute. Eu não sei se foi levado realmente em consideração. Imaginando que isso seja levado em consideração, as chances de Minecraft, então, são praticamente 100%. Já que Splinter Cell, Deathwatch está lá só para preencher espaço, Devil May Cry só para preencher espaço, Until Dawn é um que minimamente teria um pouco de chance, mas particularmente acho que também é um que está lá só para preencher o espaço da categoria. Realmente chance, eu acho que tem o The Last of Us, temporada 2, e um filme Minecraft. Um filme Minecraft que é um filme ruim, mas que teve um puta de um alcance, um puta de um público, e se não fosse por isso, com certeza não seria nem indicado, mas só do fato de ter sido indicado prova que mesmo com o filme sendo ruim, ele foi um filme gigante. Foi um filme em questão de público, em questão de audiência, foi um fenômeno, foi muito grande. E The Last of Us marcando presença porque, obviamente, é uma puta de uma série de um puta de um jogo. Uma série famosa de um jogo muito famoso também. Então, marca presença. Uma temporada que nem achei ruim, só achei meio fraca. Achei que podia muito bem ser melhor, mas não é uma temporada ruim. Então, pra mim, faz sentido estar aqui indicada, beleza. E esses são os dois que mais têm chances. Mas se fosse para chutar apenas um para vencer, eu chuto que um filme Minecraft leva a categoria. A categoria vai ser de um filme Minecraft. Esse é o meu chute. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do sisteminha aí que eu fiz. De falar sobre categoria, opiniões, quem merece, quem não merece, quem leva, quem leva. Então, pra mim foi muito divertido produzir esse vídeo. Eu espero que tenha sido divertido pra você assistir esse vídeo. É um vídeo que eu vou produzir anualmente, tá? Todo ano vai ter um vídeo comigo julgando a melhor adaptação do respectivo ano. Então, ano que vem tem melhor adaptação em 2026, depois vai ter mais também. Porque enquanto tiver no The Game Awards essa categoria, estarei aqui fazendo análise sobre as minhas opiniões, sobre os indicados e quem eu acho que vai ganhar. A única categoria do Game Awards que eu acho que eu vou estar sempre fazendo análise. E tem outra premiação que tem outra categoria que eu vou estar fazendo análise também aqui no canal, mas é só para quando sair os indicados. Aí e também daí eu falo a premiação. Agora não. Mas sobre o Game Awards é sempre a melhor adaptação que eu vou fazer vídeo e vai ser sempre anualmente. Anualmente eu vou estar aqui com vocês falando sobre os indicados dessa categoria, que é a categoria que eu mais posso opinar do The Game Awards. Enfim, galera. É isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sino e comentar nesse vídeo. Qualquer um que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Então, é isso aí, galera. Corta.